Obrigado. Rafael, nossa próxima palestra é intitulada As Forças que Moldam o Futuro do Atendimento, e ela vai ser ministrada por uma dupla, Rodrigo Caiado, diretor comercial da Civortex, e Thiago Castro, CEO da Civortex. Cadê eles? Estão vindo ali. Peço uma salva de palmas para eles. Tá bom, obrigado. Maravilha. Os indicadores das operações de vocês ainda são como prioridade o nível de serviço 80/20, o TMA, o TME, ou seja, as métricas que olham para o quantitativo e para o tempo de atendimento do atendente? Se a resposta é sim, esse bate-papo aqui é para você. Obrigado a todos por estarem aqui conosco. Eu sou o Rodrigo Caiado, sou o diretor comercial da Civortex e vou fazer um bate-papo com vocês aqui junto com o Thiago, sobre o futuro do atendimento e o que a gente, enquanto Civortex, acredita que é o cenário que vai moldar os próximos 12 meses, né? Já vamos falar num espaço mais curto, até porque tudo tem mudado de forma muito rápida, né? E antes da gente começar a falar sobre o futuro, acho que é legal a gente conhecer um pouco como que a gente chegou até aqui, né, Thiago? Bom, pessoal, queria aqui compartilhar com vocês. Eu estou nesse mercado de atendimento e relacionamento do cliente há 20 anos. E queria contar um pouquinho aqui o resumo dos últimos 60 anos da tecnologia de atendimento. Porque se a gente não entender da onde a gente vem, a gente cada vez mais vai ficar perdido. Porque uma coisa que tecnologia faz é que normalmente ela vai criando novas soluções, mas aquilo que existia continua existindo e por um bom tempo a tecnologia se consolidar. Então, quando a gente olha aqui os últimos 60 anos, só para mim fazer uma ideia aqui, quem tem mais de 40 anos, levanta a mão, por favor. É pouca gente. Tirando então, os que não tiveram coragem de levantar a mão, tem pouca gente. Obrigado, gente. Eu estou acima de 40 também, mas a gente vai lembrar de muita coisa, outras pessoas não. Mas quando a gente olha aqui, olha uma coisa interessante. Galera que viveu ali de 1960 até os anos 2000, teve uma certa estabilidade e tranquilidade na vida. Foi basicamente 40 anos onde tinha telefonia, era o máximo que tinha, e meios físicos de comunicação. Correio, carta e a loja física. O resto era telefone. Não existia nenhum telefone, smartphone que pega a gente em qualquer lugar. O mais perto disso que tinha era orelhão. Todo mundo conhece o que é orelhão aqui? Porque eu passei perto de um orelhão com a minha filha, ela me perguntou que negócio que era aquilo lá. Mas, enfim, isso foram 40 anos de estabilidade. Quando a gente entra aqui, nos anos 2000, a coisa deu uma mudada com a internet, com a computação, com o computador pessoal. O que a gente vê ali? A gente entra, né, no ano 2000 com sistemas e CRM. Começa a nascer a integração com o processo de atendimento, que não é mais só telefonia. Nasce o conceito de CRM e de sistemas de apoio. 5 anos depois, nasce o conceito de multicanal. Com o advento da tecnologia, acreditem ou não, SMS antigamente era utilizado para conversar, tá? Hoje é canal só de notificação, mas em algum tempo ele foi legal e dava para conversar por ele. Chat de sites, portais de autoatendimento e automação de marketing, ele tomou cara e corpo mais ou menos em 2005. Então a gente já começa a ver chegando ali questão de mais tecnologia. Quando chega em 2010, aconteceu um ponto de inflexão, e eu coloco como amarelo, que é muito interessante, que chega a era dos bots e dados. O que tem ali na era dos bots e dados?
a principal palavra é a segunda, é dados. Tudo começa a funcionar baseado em dados. Analisando ficha de cliente, a reclamação dele no CRM, o chamado que ele tem aberto, a reclamação dele no Bacen, a reclamação dele no Reclame Aqui e outros órgãos, assim, etc. E muita questão do bot com árvores de atendimento ali que resolvia bem coisas mais simples. Quando a gente vai para 2016, a gente já entra na era da automação inteligente. A IA já está ali desde 2016 na nossa vida. Então a gente já tem assistentes virtuais, tem a Bixby da Samsung, você tem a Cortana da Microsoft, você tem a Siri da Apple, vários assistentes, NLU, que é entendimento de linguagem natural para você poder programar em cima disso. Então a gente já tem automação inteligente. E em 2020 acontece uma coisa que a gente está sentindo o impacto disso agora, que é a era da IA e da personalização, que é basicamente uma inteligência artificial que tem muita capacidade de interpretação e de consulta de dados para dar respostas mais assertivas. E agora você começa a trabalhar personalizado ao cliente com processos em lote, que antes era impossível. Geralmente toda empresa grande tinha uma área super VIP ali que tinha uma personalização, mas isso aqui agora está mudando o jogo. E aí quando a gente olha os últimos 60 anos, a pessoa chega nesse momento, que é o hype IA, e fala, vou comprar uma plataforma de IA para fazer atendimento. Show! Você vai ter sucesso por 30 dias, talvez 3 meses. Porque ela não resolve tudo. Você não tem compatibilidade com voz, você não tem compatibilidade com sistemas de CRM, multicanalidade, transição para robô, transição para humano. Por quê? O negócio está complexo. Temos 12 canais ativos, telefonia, chat, e-mail, um monte. 15 tecnologias diferentes, um pouco delas listadas aqui, e uma complexidade ampla. Nada foi substituído, tudo foi empilhado. Então, isso a gente tem que ter na cabeça quando a gente vai trabalhar nessa era. Pode avançar, Caio? E um dado que é interessante, a gente, quando estava discutindo essa apresentação, o primeiro Superbots aconteceu exatamente, mais ou menos em 2010 ou 2011. Se eu não me engano, foi 2011, foi a primeira edição do Superbots, que coincide com o nascimento dos bots ali em 2010. Mas quando a gente olha o que a tecnologia vem empilhando, a gente percebe que o modelo de atendimento e relacionamento com o cliente também evoluiu. E hoje ele passa por 4 principais pilares, que eu chamo aqui muito de checklist de compra, que é, quando eu vou escolher uma plataforma que orquestra bem e acompanha a evolução da tecnologia, eu tenho que cumprir alguns requisitos, né? O primeiro dele é um omnichannel de verdade. E quando a gente fala de verdade, o que a gente quer dizer? Não significa ter vários fornecedores ou fornecedores diferentes para canais diferentes e empilhar depois nisso um orquestrador ou uma nova solução, porque cada vez que um desses sistemas mudam ou evoluem, o seu orquestrador tem que passar por uma evolução. Então esse é a primeira grande força que vem moldando o atendimento moderno. A segunda grande força, deixa eu voltar, desculpa, é a IA e o humano trabalhando juntos. A pergunta não é se o humano vai ser substituído. A pergunta é, em que momento que ele tem que ser transferido para o humano e como que a IA pode ajudar ou trabalhar como copiloto para esse ser humano. Terceira grande força é, os dados são de vocês. A informação, ela é da empresa de vocês. O cliente é de vocês. Então, preservar a soberania dos dados e respeitar as legislações com relação à privacidade, como o LGPD, isso é condição sine qua non para que uma plataforma de atendimento atenda as organizações. E, por fim, que é o principal mote do evento, é agentes que efetivamente resolvem, né? A gente sabe que ainda existem agentes que atuam simplesmente para diminuir a fila ou para desviar um problema naquele momento. Mas o agente hoje ele tem que ter a função de resolver problemas reais e transferir para o humano somente o que precisa de empatia e relacionamento, né? Dentro disso, a gente chega a uma nova era.
né? Ou seja, de fábrica de chamadas a sistema de resolução associado a relacionamento. E o Tiago pode falar um pouquinho sobre essa questão de orquestração, que ilustra bem o que a gente está falando aqui. Bom, dentro disso aqui, só recapitulando, eu tive uma oportunidade que nesses 20 anos de atendimento, quando eu comecei a trabalhar com atendimento, mais ou menos em 2005, 2006, o principal canal ainda era telefone. Então eu vivi isso tudo na pele para aprender. E aqui eu trago um conceito para vocês, que é, quando vocês forem olhar para uma solução, vocês têm que checar se ela faz isso. Se ela não faz isso tudo que está ali, e eu vou passar rápido para vocês entenderem, é análogo a você pensar o seguinte: não, eu vou comprar um carro da Honda, mas eu vou comprar o airbag da Toyota, mas eu vou comprar a direção hidráulica da outra empresa. Então o que acontece, gente? Se você tentar comprar um carro desse jeito, não vai ter muita segurança, não vai ter muita autonomia, você não vai ter garantia e você vai viver com problemas. Isso é o análogo que eu vejo que as pessoas vivem hoje. A pessoa tem uma solução que é só focada ali, muito em chat, no WhatsApp, uma outra no Reclame Aqui, uma outra para voz, aí traz um CRM para tentar integrar tudo, e isso não funciona bem. Hoje, para você poder trabalhar, você tem que orquestrar e ter flexibilidade no atendimento. E para isso, o que a gente tem que olhar? Uma plataforma que tem um conceito de mercado, que não é meu, não é nosso, muito difundido para quem vive esse mercado, que é o CRM SEC, de Customer Engagement Center. Ou seja, tudo que você orquestra na jornada do seu cliente parte do centro o cliente. Então, um canal de voz, ele parte do centro que existe um cliente. WhatsApp, parte do centro que existe um cliente. E-mail, parte do centro que existe um cliente. Notificação, parte do centro que existe um cliente. Órgãos específicos como Reclame Aqui e Bacen, parte do centro que o que ele pegar lá está relacionado a um cliente. Então, você tem que ter capacidade de integrar IA. Alguém aqui já usou ChatGPT? Levanta a mão, por favor. Em algum momento alguém aqui ficou em dúvida e falou, deixa eu testar outro e vou usar o cloud? Então, o que acontece, turma? Se você também escolhe um fabricante de tecnologia nessa era de tanta evolução, cuidado. Custo e efetividade delas vão alternar o tempo inteiro. E se você constrói a sua empresa toda em cima de uma tecnologia, amanhã sai uma que é 10 vezes mais barata com a mesma efetividade. O que vai ser a pressão que vem para você no outro dia? Troca, você está amarrado com o player. Então, orquestração é isso. É uma plataforma que tem aqui a capacidade, o quê? Orquestrar APIs. Então, você faz jornada de cliente, conecta numa API de LLM, de IA, vai lá, faz a consulta que você precisa e continua a jornada do cliente. Tem uma mais barata? Você só troca aquele pronto. Então, você precisa ter o quê? No conceito de plataforma, autoatendimento, atendimento humano. Você precisa ter todos os canais nativos, voz, redes sociais, mobile, SMS, e-mail, WhatsApp. Você precisa ter uma camada de IA agêntica, que é o que a gente chama ali de Wiz Agent AI. Você precisa ter uma camada de copiloto, ajudando a sua pessoa que está trabalhando lá a ver o histórico do cliente, ver a necessidade dele, sugerir melhor resposta, evitar a exposição desnecessária. A pessoa digitou uma bobeira ali e está indo para o seu cliente, o print da sua empresa no segundo dia vai estar num LinkedIn, vai estar no meme. Quando você tem um copiloto IA, ela vai filtrar aquilo lá como um supervisor 24/7. Distribuição e roteamento inteligente. O que o Rodrigo Caiado começou falando aqui para a gente sobre se você ainda está olhando TMA só apenas, você está olhando o básico. Por quê? Você teria, na verdade, o básico hoje é olhar a retenção. O ser humano é algo nobre hoje no atendimento e caro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer a pergunta é por que isso não parou no autoatendimento? Por que foi para o humano? Mas, depois que foi para o humano, o que você tem que olhar é se teve empatia e qualidade. E depois revisar o processo se não dá para levar para um autoatendimento. Então, essa transição ali tem que acontecer. Distribuição inteligente é isso. Que hora que vai para o humano, que hora que vai para o autoatendimento, que hora que é crítico para ir para o humano, que hora que pode sair do humano e ir para o autoatendimento. Isso tem que ser nativo numa plataforma. E outra coisa, né? Construção de analytics. Gente, toda pergunta gera uma resposta que gera uma pergunta e é cadeia em loop. Aí você fica dependendo de uma área de BI para ficar construindo toda hora um relatório.
Ferramenta de relatório tem que ser baseada em prompt de IA. Você pergunta, ela olha a sua base e constrói um relatório que você quer. Então, isso aqui, turma, é o que a gente chama de um checklist para você atualizar, para você ter um carro que tem airbag, que tem sensor de colisão, que você vai poder fazer uma viagem segura na sua empresa, que vai resistir ao tempo. Por quê? Se nascer uma coisa melhor do que a IA atual, você vai orquestrar a conexão dela dentro da jornada. Mas a jornada é uma propriedade sua que você conecta aplicativos, soluções terceiras para você poder trabalhar, tá? Então isso aqui foi o que eu aprendi ao longo de 20 anos e queria compartilhar com vocês. E agora devolvo para o Rodrigo continuar. Tem uma coisa que é muito legal nesse ponto, que a gente percebe muitas empresas testando IA em vários pontos da jornada ou fazendo testes com IA ao longo da comunicação com o cliente. E a gente aprendeu que a IA hoje ela tem que trazer resultado para as organizações. A gente percebe em grandes pesquisas hoje o número de CEOs e diretores que estão sendo pressionados a mostrar efetivamente o resultado que aquelas implementações de IA trouxeram para o negócio. E a gente percebeu e a gente entende e acredita que implantar IAs em 3 pontos da jornada de atendimento efetivamente trazem resultados, e a gente vai mostrar para vocês aqui alguns cases reais. Que é o primeiro, tem um agente que efetivamente resolve problemas reais, identifica oportunidades e transfere para o humano quando é realmente necessário, sem que o humano peça para ser transferido. A própria IA tem que identificar essa oportunidade. Segundo, a partir do momento que ele passa para o humano, não adianta entregar sem contexto, senão quebra a jornada. Quem já passou aqui por situações onde tem que repetir o CPF ou a mesma história mais de uma vez durante um atendimento? E quando você manda ele sem contexto, é isso que acontece. E por fim, eu preciso trabalhar empatia e ter um atendimento de qualidade. E não dá para fazer isso hoje com a diversidade, com a capilaridade de informação, sem um copiloto trabalhando juntamente com o humano. E aqui a gente tem um videozinho bem interessante, ele é rápido, o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês, de um agente funcionando num canal digital. Ele funciona, vocês vão perceber que ele funciona em voz e em texto. Dr. Gustavo, ortopedista, dia 11. Confirmando. Você quer marcar consulta com o Dr. Gustavo Barros, que atende ortopedia e traumatologia, para o dia 11 de dezembro de 2025? Qual horário você prefere? Manhã, tarde ou noite? Se quiser, marco no primeiro horário livre. Isso mesmo, ortopedista Dr. Gustavo, quinta-feira, dia 11 de 2025, o primeiro horário. Bom dia, tudo bem? Marcar retorno para ele pegar o exame que ele fez amanhã, aí ver qual horário você tem para clínico geral. Oi, para marcar seu retorno com a doutora da clínica médica, entendi que seria amanhã, 25 de novembro de 2025. Prefere algum horário específico ou marco para o primeiro horário livre, às 9 da manhã?
Aqui eu queria trazer só uns comentários. Esse é um case real de um grande cliente nosso que atende o Brasil inteiro com clínicas espalhadas pelo Brasil. E o que a gente vê aqui? Gente, o cliente hoje vale muito. Quem aqui já teve experiência de mandar um áudio para um atendimento e fala assim, eu não escuto áudio, eu não sei, manda por texto. Gente, quando você faz aquilo, você está falando para o seu cliente assim, ó, você não vale eu investir numa tecnologia para conversar com você. Então, turma, isso já foi. Se você não está conseguindo fazer, é o seu processo que está errado. Segunda coisa que tem ali, quem já teve experiência com atendimento do tipo, olha, nós vamos encerrar o atendimento em 5 minutos se você não falar nada. Te dá um desespero, porque você sabe que a hora que ele encerrar aqui lá, você vai ter que começar o atendimento inteirinho de novo no bot. Nem o bot não tem memória. Você tem que contar para ele o que é seu problema, torcer para dar certo, etc. e tal e tudo mais. Ali não. Ali ele manteve o contexto, voltou para a pessoa e falou assim, ó, eu estou aqui ainda, você quer dar continuidade de atendimento? Isso é uma plataforma que não tem o atendimento no centro. Ela tem o cliente no centro, relacionamento e depois atendimento. E toda vez que ele conta essa história, eu lembro que eu estava fazendo isso, aí meu chefe me ligou e eu perdi a consulta que eu estava querendo marcar. Mas ele que me atrapalhou, não foi o bot que parou, viu, Thiago? E o mais legal disso é que vocês conseguem ter autonomia para criar fluxos de atendimento em horas. Ou seja, tudo muito fácil. E aqui tem outro exemplo, e aquele lá a gente viu de um processo de atendimento digital. Aqui vocês vão ver um case real de um dos nossos clientes em uma ligação de voz que ela é atendida por um agente de IA. No telefone normal. No telefone normal, tá? Olá, aqui é a Júlia, agente virtual Oi, da Júlia, Transportadora. me ajuda com uma dúvida, por favor? Claro, como posso ajudar você hoje? Eu estou querendo fazer o transporte de uma carga bem pesada. Vocês fazem? Sim, fazemos. Qual é o peso aproximado da carga? É mais ou menos uns 800 quilos. Claro. Qual é o tipo de mercadoria? Material de escritório. Mesa, cadeira, essas coisas. Beleza. Qual é o CEP de origem e o de destino? Por enquanto eu não estou querendo passar, não. Eu posso te falar mais ou menos aqui de onde é que sai, tá? Então vai sair do centro de Curitiba e vai até o centro de Porto Alegre. Entendi. Qual é o seu nome completo? José Maria da Silva. Certo, José. Você prefere atendimento para pessoa física ou empresa? Empresa mesmo. É para minha empresa. Entendi. Me passa o CNPJ da empresa? Tá, vamos fazer o seguinte. Passa por um atendimento humano, porque eu prefiro falar com eles lá, por favor. Ok, vou encaminhar para um atendente. Pode ficar tranquilo que vai saber tudinho da nossa conversa. Até mais. E olha que legal, no final do atendimento, ela manda todo o contexto para o atendente humano e não tem quebra de jornada. E aí sim a gente consegue dar continuidade no atendimento. Isso tudo na mão de quem orquestra o atendimento, ou seja, dentro de uma plataforma que permite para vocês criarem e personalizarem os fluxos sem demandar nenhum tipo de desenvolvimento, ou seja, vocês mesmos conseguem fazer e ajustar. E esse é um pouquinho da Civortex. Nós não vendemos só software, nós vendemos orquestração de atendimento e resultados reais. São mais de 520 clientes que já confiam na gente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, por favor, escaneie o QR Code. Convido a todos vocês a passarem ali no nosso stand. Quem gostou da solução, converse um pouquinho conosco. E quem quiser brincar na maquininha para pegar uma Fran, tem um bichinho lá esperando vocês. Obrigado a todos aqui pelo bate-papo. Obrigado. Agora é a parte mais difícil, tem pergunta. As perguntas, Essa eu deixo pro Thiago. Então tá bom. Eu achei bem legal o diferencial de vocês em voz, né? Porque são poucos hoje os assistentes virtuais que... Tem muitos que até entendem uma mensagem de voz no WhatsApp, mas respondem por texto, o que pode ser um pouco frustrante, às vezes, para o usuário final, dependendo da situação. Eu queria saber, além desse caso de uso da clínica de saúde, ou da rede de clínicas, que outros clientes estão gostando de usar, estão usando já resposta por áudio,
E também é sensacional esse atendimento em chamada de voz síncrona, né? Uma chamada de voz com a GGA, além desse exemplo da transportadora, algum outro case bacana, assim, rapidamente. Acho que esse aqui tá, Thiago. Testa um outro. Eu acho que eu peguei certo. Fui trocando aqui de microfone até achar o que não falava. A gente atende alguns outros clientes, como CredZ, Banco da Ecoval. A gente tem alguns outros... porque, na verdade, só te contando, a Civortex é uma empresa que nasceu dentro do 6º maior contact center do Brasil. E aí a gente fez um spin-off, virou uma empresa totalmente separada em 2023, e aí a gente opera separada. Mas esse outro contact center, que é a Callink, a gente atende muitos clientes deles também, tá? E esse só complementando, o que nasceu primeiro, obviamente, foram os canais digitais, e já tem vários clientes utilizando, inclusive a gente teve 3 cases agora premiados no Smart Customer com esse tipo de solução. Muito bacana. Gente, alguma pergunta aqui para o pessoal da Civortex? É só levantar o braço. Temos uma lá no canto, aqui à minha esquerda, no meio. Tem uma lá no fundo. Quer que eu leve o microfone aí pra você? Tá chegando. Tem aí? Tem outro lá. Ela vai chegar primeiro que eu. Boa tarde. Sou a Juliana, falo da Atlas Schindler Elevadores. Eu gostaria de saber qual a solução que a empresa tem no caso que um bot fica conversando com outro bot. Na verdade, a gente tem uma solução lá que faz leitura de contexto de repetição e de loop e de velocidade de resposta. São os 3 contextos e a hora que isso acontece, ele interrompe automaticamente e gera a notificação. Obrigada. Beleza. Gente, queria convidar todos a irem no stand deles agora, no Coffee Break. Lembrando também que a gente tem, no final do 2º dia, do dia de amanhã, a gente vai ter um sorteio de vários brindes aqui, para quem ficar no evento até o final, mas para participar do sorteio tem que se credenciar para o sorteio, se cadastrar para o sorteio, tem um QR Code do lado da recepção do evento para fazer, para se cadastrar nesse sorteio. E o que mais? Bom, a gente vai fazer uma pausa agora, obrigado. Para esse Coffee Break, a gente volta umas 4h30, vamos fazer meia hora. Temos mais 3 palestras, com a última com a Renata Wasserman. Uma salva de palmas para eles, muito obrigado, até daqui a pouco.